Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Price Action Bot e nesse vídeo, que é um vídeo um pouco mais longo, eu vou explicar um pouco sobre as estratégias, que a gente possui no robô. Começando aqui, eu tenho a opção de trabalhar com estratégia fixa, onde os meus canais são fixos. Não é a principal configuração do robô, a ideia é que o robô seja adaptável ao mercado, mas ele permite, caso eu queira utilizar uma estratégia fixa, como muitos robôs do mercado, ele também permite. Então, o primeiro parâmetro aqui da estratégia fixa é se ela é baseada em pontos ou ticks. Se for em pontos, tem que estar como true. Se for em ticks, como false. Aqui eu defino o canal fixo, caso não -1. Se o valor for diferente de -1 aqui, eu vou definir quantos pontos que eu quero da média até o fim do canal. Então, nesse caso aqui está -1, ele vai usar o canal dinâmico, mas se eu quisesse fixar aqui, por exemplo, 10 pontos no canal, era só eu colocar essa configuração aqui como 10. Outra configuração que eu tenho aqui é o stop loss fixo. Nesse caso, eu também posso definir um stop loss em pontos fixo. Por padrão, esse parâmetro está como -1, porque ele vai calcular o stop baseado na volatilidade do mercado, que é essa linha aqui vermelha no gráfico. Então, baseado no histórico, ele calcula, mas caso eu queira fixar o stop loss, eu consigo colocar aqui em número de ticks ou número de pontos. O terceiro item aqui é o take profit fixo. Então, caso ele esteja diferente de -1 também, eu consigo definir na minha operação quanto que eu quero ter de lucro, qual que é a minha meta de lucro na minha operação. Então, eu consigo também fixar aqui em ticks ou em pontos. Agora, indo para a estratégia em si, eu tenho 3 tipos de estratégia. Eu tenho a estratégia de retorno à média, onde ele vende no fim do canal aqui com o intuito de recomprar na média, ou ao contrário, ele compra no fim do canal com o intuito de vender na média. Eu tenho a do tipo 2, que é na média. Então, basicamente, o que ele faz? Ele compra na média, quando toca na média, quando o candle toca na média, que é essa parte verde aqui, e vende quando ele toca no fim do canal. Claro que eu posso definir quantos pontos eu quero pegar aqui, ou também qual que é o percentual do canal que eu quero pegar como lucro nessa operação aqui. E o terceiro é o fora do canal. O objetivo aqui, até cortou aqui o texto, porque tem uma limitação de texto, mas aqui seria a terceira opção, que é fora do canal, que é quando ele compra no final do canal, por exemplo aqui, com o objetivo de vender um pouco acima. Então, ele compraria quando chegasse aqui nesse fim do canal, com o objetivo de vender um pouco acima, ou ao contrário também, se chegasse na parte de baixo do canal, ele venderia com o objetivo de sair um pouco abaixo, quantos pontos eu definir aqui, ou eu posso definir também um percentual do canal que eu quero como alvo aqui para baixo. Então essas são as 3 formas básicas. É claro que eu tenho também a estratégia 0, que é desconsidere canal, Então é a estratégia que não vai olhar para o canal para entrar, ela vai se basear em outros filtros quaisquer. A gente tem diversos filtros no robô, e o 0 é realmente uma forma mais livre de canal. É um robô que não depende do canal para tomar a decisão de entrada, mas depois eu vou estar passando para vocês os filtros que a gente possui. Ele vai só estar baseando nos filtros e não no canal. Um outro parâmetro aqui é o esperar candle fechar. Então, eu posso operar
quando o candle fechou, por exemplo, o candle de 1 minuto fechou, o candle de 5 minutos. Mais para baixo eu vou definir o time frame do candle, mas aqui eu defino se eu quero operar antes do candle fechar ou só quando o candle fechar. Aqui é uma outra opção, usar ordens limite para TP. Por padrão, quando eu coloco uma ordem, o MetaTrader trabalha com o Take Profit na própria ordem. Só que o que acontece? A corretora, quando chega no meu Take Profit, ela emite a ordem para o mercado. Então o que acontece? Eu posso ter um slippage durante a minha ordem. Então eu consigo, com essa opção aqui, definir se eu quero colocar uma ordem já para o TP. E daí o robô controla todo esse processo. Então é uma ordem separada só para o Take Profit. Então é uma ordem separada da ordem inicial. Com isso eu garanto uma execução, já que é uma ordem limite, de determinado preço. Outro parâmetro aqui super importante é o tipo de canal primário. Então eu tenho o canal primário e o canal secundário. Na figura aqui a gente observa o canal primário em azul e o canal secundário em verde. E eu consigo definir aqui o tipo dos canais. Eu posso usar uma banda de Bollinger, eu posso utilizar um canal de Keltner, tem muitos robôs aí de mercado que utilizam o Keltner, e posso utilizar o Intelligent Channel, que é o canal proprietário nosso, né, que a gente desenvolveu, que se baseia na volatilidade histórica para definir a amplitude do canal. Então, no caso aqui, eu estou utilizando o Intelligent Channel, que é o canal inteligente, para o canal primário e também para o canal secundário. Mas eu poderia usar outros canais aqui. Usar séries contínuas futuros da B3 para cálculo. No caso da B3, a gente está aqui com o WDO cifrão N. O que é a série contínua do dólar? É a série que não tem rolagem. É uma série que tem todo o histórico do dólar e isso daí faz com que a gente consiga calcular estatísticas sobre um histórico maior. Quando eu tenho só a série corrente, eu tenho o problema de ter um histórico muito curto na série. Então, no caso aqui, a série corrente é WDO-G22, mas a série contínua é a WDO cifrão N. Então, nesse caso, quando eu quiser fazer o cálculo, principalmente cálculos de período maior, eu devo utilizar o WDO cifrão N. Isso daí facilita muito a nossa vida no momento de rolagem. Quando a gente está nos primeiros dias de determinado contrato, a gente não tem um histórico suficiente para fazer os cálculos de estatística do passado. Então, por isso, com esse parâmetro igual a true, faz com que o robô consiga capturar um passado maior sobre esse ativo. O tipo de operação aqui é compra e venda, ou eu posso definir um robô só para comprar ou um robô só para vender. Depende da estratégia do robô. E aqui eu tenho as configurações de alvo. Então, a primeira configuração aqui é percentual do canal, último candle como TP. Então aqui ele está pegando, caso eu não defina isso como fixo nos parâmetros que eu mostrei acima, eu posso falar para o robô que eu quero como target das minhas operações meio canal. Quando eu coloco 0.5 aqui, eu estou falando para ele que eu quero meio canal como target das minhas operações. Aqui eu tenho a opção também percentual do canal ou último candle como stop loss. Então eu posso definir também um percentual do canal, né, ou um percentual do último candle como meu stop loss. Daí ele não vai obedecer essa linha aqui vermelha que é o stop range. Então, é uma forma também de fixar o stop loss baseado no canal. No caso aqui, como está -1, ele não vai se basear no canal, ele vai se basear no stop range, que é essa linha aqui vermelha no gráfico. Seguindo aqui, eu tenho outras opções também.
Para o tipo 2 e 3, que é o tipo da média até o fim do canal, e o 3, que é saindo do canal até acima do canal, ou vendendo, né, até abaixo do canal, esses tipos eu posso colocar aqui TP máximo no extremo de X candles. Então ele pode olhar para mim alguns candles para trás e falar que o meu TP ele deve estar posicionado na máxima, né, no caso da compra, ou na mínima, no caso da venda, de X candles para trás. No caso aqui ele está desabilitado, mas se ele tivesse habilitado, ele olharia esse outro parâmetro que eu tenho aqui abaixo, que é quantidade de candles a analisar. Então, com isso, ele olha 15 candles para trás e pega a máxima ou a mínima e define o TP como a máxima e mínima desses candles. Outro parâmetro importante aqui é o time frame de análise do robô. No caso aqui está 1 minuto, mas eu posso definir quaisquer time frames que eu queira. Então, na hora de definir uma média, na hora de definir um canal, ele sempre é baseado num período. Só que esse período é baseado também no time frame. No caso aqui, explicando esses dois parâmetros que eu tenho aqui abaixo, o primeiro é período de média móvel primária. No caso aqui está como 10. Então eu estou utilizando 10 vezes 1 minuto. Então é um período de 10 minutos. E o período da média secundária também está como 10 minutos. Então com isso eu tenho dois canais com as mesmas médias de 10 minutos. O Keltner, ele possui uma outra opção de você ter o período de range, que é um parâmetro do Keltner. Se eu tiver como -1 aqui, ele vai se basear no mesmo parâmetro do canal, mas eu tenho a opção de usar um outro parâmetro para ele definir o range do Keltner. O Keltner ele é baseado em ATR e ele precisa desse parâmetro aí para definir quantos candles para trás ele olha a volatilidade. Então, esse parâmetro aqui pode ser configurado de forma diferente para o Keltner. E os outros 3 parâmetros que eu vou falar nesse vídeo aqui, depois eu continuo no próximo vídeo, é modo da média primária. Então, ela pode ser exponencial e ela pode ser também de outros tipos aqui. Simples, exponencial, suavizada, ponderada, VWAP de um determinado período, VWAP do dia, VWAP da semana, VWAP desde a última reversão e ajuste. E aqui no final a gente tem o preço aplicado às médias. No caso aqui é o preço que vai ser utilizado para o cálculo da média. Então existe o Close Price, que é o preço de fechamento, Open Price, preço de abertura, preço da máxima, mínima, mediana, o Typical, que tem um cálculo específico, e o ponderado também, que tem um outro cálculo específico ponderado. Bom, por enquanto é só. No próximo vídeo eu trago a continuação do módulo de estratégia. Obrigado.